Meus amigos, minhas amigas, bem-vindos à segunda parte aqui do nosso curso de contratos, né? No vídeo anterior, nós terminamos o estudo da teoria geral dos contratos. Nós tivemos aí várias aulas, né? Acho que foram 2 meses de aulas assim direto e conseguimos aí encerrar a teoria geral dos contratos, pelo menos todos aqueles pontos que eu me propus a falar com vocês. E agora, nesse vídeo, nós começamos o segundo módulo do nosso curso, que é o módulo que trata dos contratos em espécie. Então, a partir de agora, a partir deste momento, nós vamos começar a estudar todos os contratos que estão previstos, que estão disciplinados no Código Civil, ok? E nessa aula nós vamos começar o estudo do contrato talvez mais famoso, mais básico e mais elementar de todos, que é o contrato de compra e venda. Tudo bem? Então, sem maiores delongas, vamos iniciar aí o nosso compartilhamento. Tá aqui, iniciamos a parte relativa aos contratos em espécie, tá bom? Segundo módulo aqui do nosso curso de contratos, beleza? Bom, pessoal, tá aqui, esse é o primeiro contrato que nós vamos analisar, o contrato de compra e venda. É um contrato que, basicamente, nós podemos dizer que é impossível um ser humano viver sem celebrá-lo. Nem que seja um contrato de compra e venda verbal. Mas contrato de compra e venda, ele é, acredito eu, que o contrato mais presente no nosso dia a dia. Trata-se de uma operação, né, a operação de compra e venda, que é a base de tudo. Então, o simples fato de você comprar uma roupa, de você comprar um salgadinho, né, numa lanchonete, você já está celebrando aí uma compra e venda. Então, basicamente, não tem como a gente fugir desse contrato, tá bom? Nós vamos começar com o conceito, tá? Só que para a gente iniciar aí, ter um panorama geral do contrato de compra e venda, aí esquentando os motores, né? Eu selecionei o conceito trazido pelo professor Marco Aurélio Bezerra de Mello, tá? Um dos civilistas que nós vamos utilizar como base aqui no nosso curso, tá? E ele diz assim: a compra e venda é o contrato bilateral e oneroso. Então, aqui no conceito dele, o professor Marco Aurélio já embute duas classificações do contrato de compra e venda. Então, é o contrato bilateral e oneroso, pelo qual o comprador se obriga a receber uma coisa e pagar determinado preço em dinheiro ao vendedor, que, por via de consequência, deverá transmitir àquele a propriedade da coisa adquirida. Então, pessoal, aqui um conceito bem claro, né, bem objetivo do contrato de compra e venda. Eu vou ter um comprador, eu vou ter um vendedor, que são as partes do contrato de compra e venda, comprador e vendedor. Trata-se de um contrato bilateral, onde um se obriga a pagar o preço e o outro se obriga a entregar a coisa, né, a transferir a propriedade da coisa objeto daquele contrato. Então, é um perfeito exemplo de contrato bilateral, de contrato sinalagmático, que nós tanto conversamos aqui no nosso curso, tá bom? Então, tá aqui o conceito para você ter. Agora, esse conceito que eu trouxe, ele é um conceito doutrinário, evidente, né? Só que o próprio Código Civil, ele resolveu conceituar o contrato de compra e venda, lá no artigo 481, que é o primeiro dispositivo que disciplina o tema. O contrato de compra e venda, ele é bem extenso, então muitos artigos do Código tratando sobre ele, e ele começa a ser disciplinado no artigo 481. E aqui a lei
foi muito feliz porque começou o conceito, né? Então, olha só, o artigo 481 fala: pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa e o outro a pagar-lhe certo preço em dinheiro. Então, esse conceito do professor Marco Aurélio que nós acabamos de ver, ele, evidentemente, é baseado no texto legal, mas com algumas pitadas de doutrina, né? Trazendo aí, por exemplo, que nós temos um contrato bilateral, oneroso, onde nós vamos ter a transferência da propriedade da coisa, objeto do contrato, mediante o pagamento de um preço em dinheiro que é combinado pelas partes, tá bom? Então aqui esse é o artigo 481. Pois bem, aqui eu faço uma observação, eu chamo a sua atenção para um detalhe. Porque se você observar o artigo 481, né, se obriga a transferir o domínio de certa coisa. Aqui, domínio nós podemos entender como propriedade, né? Então, se obriga a transferir a propriedade de certa coisa. O professor Marco Aurélio também destaca isso, né? Que por via de consequência deverá transferir aquele a propriedade. Então, sobre esse ponto da transferência da propriedade, é que eu quero fazer um alerta. E muitas pessoas, principalmente que não são da área jurídica, acabam ficando surpresas com isso, né? A pessoa vai e compra um imóvel, por exemplo. E aí ela compra um imóvel, faz um contrato de compra e venda daquele imóvel, assina, tudo certo, pagou o preço, tranquilo, o imóvel tá lá bonitinho, a pessoa tá morando nesse imóvel, né? Só que a pessoa, o comprador, ele não registrou essa compra e venda do imóvel no cartório. E aí, essa pessoa acha que é dona daquele imóvel pelo fato de ter celebrado apenas o contrato de compra e venda. E muitas pessoas ficam surpresas quando a gente fala, não, em termos de imóveis no Brasil, só é dono aquele que registra. E aí a pessoa vem e fala assim, ah, mas eu tenho um contrato de compra e venda assinado. Sim, mas olha aqui o que eu estou chamando a sua atenção. Olha aqui, ó. No Brasil, e eu destaco no Brasil porque tem países que são diferentes, tá? Mas no Brasil, o contrato de compra e venda por si só não opera automaticamente a transferência da propriedade do bem que é objeto daquele contrato. Então, o contrato, por si só, ele não tem força suficiente para transferir a propriedade da coisa. Seja um imóvel, seja um bem móvel. O contrato, por si só, não tem força para operar, para produzir de forma automática a transferência da propriedade. Então, se você comprou, por exemplo, um imóvel, celebrou um contrato de compra e venda, pagou o preço, está morando no imóvel, mas você não registrou, você não foi ao cartório competente para realizar o registro, não houve transferência da propriedade, de modo que você não é dono. Pelo menos juridicamente, tecnicamente, você não é dono. Em termos de imóvel, repito, é dono quem registra. Então, veja, a transferência da propriedade somente ocorrerá com a tradição, se nós estivermos falando de bens móveis, ou com o registro no cartório, se estivermos falando de bens imóveis. Então, aqui vale essa observação, que na verdade é uma observação lá do direito das coisas. Não é direito contratual, é direito das coisas, tá? Transferência da propriedade só se opera com tradição ou com registro, a depender se o bem é móvel ou imóvel. Tradição seria, grosso modo, a entrega do bem, né? Então pense num carro. Tradição do carro, a entrega, tá aqui, ó. O carro tá aqui. Estou realizando a tradição.
Imóvel, registro. Registro no cartório, né? Registro no cartório. Então, cuidado com isso aqui. Agora, passando para o tópico 2, vamos falar sobre algumas classificações do contrato de compra e venda. Claro que o tema classificações dos contratos nós já estudamos lá na teoria geral, mas aqui, especificamente, eu quero destacar algumas classificações. Primeiramente, que o contrato é bilateral ou sinalagmático, como nós já vimos, porque numa compra e venda há direitos e deveres para ambas as partes de maneira proporcional. Inclusive, quando nós exemplificamos um contrato bilateral ou sinalagmático, o exemplo mais citado é exatamente a compra e venda. Nós vamos ter uma pessoa se obrigando a pagar o preço e outra se obrigando a entregar a coisa, né, objeto do contrato. Tudo bem. Então ele é bilateral ou sinalagmático. Ele é oneroso, porque nós vamos ter uma prestação e uma contraprestação, como nós já estudamos também no âmbito da teoria geral dos contratos. Então o contrato de compra e venda ele é oneroso, um paga o preço, o outro entrega o bem, então nós vamos ter prestação e contraprestação. Ele é um contrato oneroso, vai haver uma diminuição patrimonial de ambas as partes. Ele é consensual, trata-se de um contrato consensual, porque ele se aperfeiçoa com a manifestação de vontade das partes. Então, temos aí um contrato consensual, como, aliás, costuma ser a regra no âmbito contratual aqui no Brasil. Então, a compra e venda segue a regra geral, trata-se de contrato consensual, porque se aperfeiçoa com a manifestação de vontade das partes. E via de regra, atenção aqui, via de regra, é um contrato comutativo, de modo que, regra geral, no âmbito de uma compra e venda, não há risco. As prestações, elas são conhecidas pelas partes no momento em que estão celebrando aquele contrato. Então não há risco, né? Não existe aquela alha, né? Aquele elemento de risco que alguns contratos possuem, né? Como, por exemplo, um contrato de seguro, que essencialmente é um contrato aleatório. A compra e venda não. A compra e venda, como regra, na sua natureza, ela é um contrato comutativo. Porém, olha a observação aqui, o contrato de compra e venda eventualmente poderá ser aleatório. Lembra que quando nós estudamos contratos aleatórios aqui no curso, lá na teoria geral, nós temos uma aula sobre isso. Eu disse a vocês o seguinte, um contrato aleatório, que é aquele contrato que existe risco, né? A prestação não é perfeitamente conhecida pela parte. Um contrato aleatório pode ser essencialmente aleatório, então é da natureza daquele contrato, é da essência dele ser aleatório, como um contrato de seguro, por exemplo, mas outros contratos, eles são, em regra, comutativos, mas podem acabar se tornando aleatórios. O caso da compra e venda representa um contrato que, eventualmente, pode ser aleatório. Naqueles casos, emptius pei e emptius res sperat. Ambos, repito, já estudados aqui no curso. Quando nós estudamos os contratos aleatórios, eu expliquei o que é o contrato aleatório emptius pei e o que é o emptius res sperat. Inclusive, na aula, citei como exemplo uma compra e venda para ilustrar essas duas situações. Ok? Lembra do exemplo do pescador? Eu contrato um pescador, mas eu não sei se ele vai conseguir pescar o peixe, né? E aí nós vimos que vai haver o ajuste de um preço, etc, etc. Pois é, tudo isso que nós falamos dos contratos aleatórios emptius pei, emptius res sperat, nós podemos trazer aqui para compra e venda, tá bom? Então, ela na essência é um contrato comutativo, mas pode ser aleatório também. Em
Em relação à forma, aqui eu quero fazer um pequeno detalhamento com vocês, porque muitas pessoas ficam com dúvida, né? Ah, qual é a forma correta, a forma adequada para se fazer um contrato de compra e venda? E aqui eu vou destacar com você 3 hipóteses que você deve ter atenção. A primeira hipótese é essa aqui, ó. Compra e venda de imóvel. Então, atenção para o objeto do contrato, porque aqui nessa primeira hipótese nós estamos falando da compra e venda de um bem imóvel, cujo valor supera os 30 salários mínimos. Percebeu? Então, uma compra e venda de imóvel, e este imóvel supera, o valor dele supera os 30 salários mínimos. Neste caso, a lei fala: o contrato tem que ser formal e solene. O contrato tem que ser formal e solene. Professor, o que significa isso? Formal significa que o contrato tem que ser escrito. Então, se você vai fazer um contrato de compra e venda de imóvel cujo valor supera 30 salários mínimos, em primeiro lugar, esse contrato tem que ser escrito. Não pode ser feito de forma verbal. Primeiro ponto. Além disso, a lei exige que esse contrato seja solene. E o que significa dizer que o contrato é solene? Significa dizer que a lei exige escritura pública para aquele contrato. Então, uma compra e venda de imóvel cujo valor supera 30 salários mínimos, o contrato tem que ser escrito e tem que ser feito por escritura pública. Passando isso para a linguagem doutrinária, o contrato ele tem que ser formal, escrito, e tem que ser solene, escritura pública. Ok? Maravilha. Segunda hipótese. Nessa segunda hipótese, nós também vamos ter uma compra e venda de imóvel. Mas o valor desse imóvel não supera os 30 salários mínimos. É de até 30 salários mínimos. Tá? Então pensa, por exemplo, num terreno, um terreno pequeno, numa cidade de interior, por exemplo, que custe, sei lá, 10 mil reais, por exemplo. Então veja, o terreno ele é bem imóvel, mas ele tem um valor abaixo dos 30 salários mínimos. Neste caso, o contrato tem que ser formal. Significa o quê? Tem que ser escrito. Tem que ser escrito. Porém, ele não precisa ser solene. Ele não precisa ser solene. O que isso significa? Não se exige a escritura pública. Ele pode ser feito por instrumento particular. Então, veja. Atenção. Compra e venda de imóvel sempre escrito. Compra e venda de imóvel sempre é formal. Tem que ser escrito. Agora, se a escritura pública vai ser exigida ou não, isso depende do valor do bem. Superou 30 salários mínimos, tem que ser formal e solene. Tem que ser escritura pública. Não superou 30 salários mínimos, formal e não solene. Não precisa de escritura pública. Pode ser por instrumento particular. Ah, professor, mas para dar maior segurança para o negócio, eu resolvi fazer por escritura pública. Tem problema? Não, não tem problema. Tá? É que eu estou apenas explicando para você uma exigência da lei. E a exigência da escritura pública é só para os imóveis que superam 30 salários mínimos. Se não superou, pode ser instrumento particular. Agora, se também você quiser fazer escritura pública para dar maior segurança, não tem problema. E por fim, terceira hipótese seria a compra e venda de bens móveis. Né? Bens móveis. E aqui, pessoal, o contrato ele pode ser informal, e não solene. Não solene. O que isso significa, professor? Ué, informal significa que o contrato pode ser verbal. O contrato pode ser verbal, não há problema nenhum.
pense em quantas compras e vendas de bens móveis nós fazemos ao longo da vida. Né? Você entra numa loja, por exemplo, para comprar uma roupa. Você está fazendo uma compra e venda. A roupa é bem móvel. Você faz lá na loja contrato escrito de compra e venda? Estou comprando essa roupa. Não. Então temos aqui uma compra e venda informal. Informal. Tudo bem? E por via de consequência, não solene. Aqui eu fiz apenas o lembrete, né? Quando nós falamos em formal, nós estamos nos referindo ao contrato escrito. E quando nós falamos em solene, nós estamos nos referindo à escritura pública. Tá bom? Só uma observaçãozinha aqui. Tranquilo? Pessoal, o próximo tópico, que são os elementos constitutivos da compra e venda, fica para o próximo vídeo. Tá bom? Desde já, eu agradeço a sua atenção, agradeço a sua paciência e peço que você continue ajudando a gente a crescer, curtindo o vídeo, se inscrevendo no canal e não se esqueça também de ativar as notificações para que você seja informado toda vez que tiver vídeo novo. Tá bom? Pessoal, vou interrompendo o compartilhamento e nos vemos no próximo vídeo.